E aí, contador inteligente, seja muito bem-vindo ao nosso querido Cliente Conectado. Um lugar de fato que a gente entende o porquê que o contador é contador e de verdade conectando com o nosso propósito, que é sempre transformar e empoderar. E hoje a nossa convidada muito especial, porque está dentro de casa, de verdade, a gente chama até de Pri, né? Priscila Tomé. Conte um pouquinho para nós, Pri, conte um pouquinho da sua história. Deixa o pessoal de casa entender quem é a Priscila Tomé. Bom, eu sou Priscila Tomé, sou de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, da Edivaldo Contabilidade. A Edivaldo Contabilidade tem 39 anos de mercado. Edivaldo é meu pai e eu tô com ele há 17 anos, 17, 18 anos. Então, estamos aí contando uma história de sucessão, onde eu tô entrando junto com ele, não no lugar dele, mas junto com ele. E começando a contar também a minha história junto com a Edivaldo Contabilidade. Nossa, Pri, você tomou assim um canal que é muito legal, né? Você fala que não no lugar dele. Eu acho que o maior medo, né, dos nossos pais, da ação da sucessão é: será que vão ficar no meu lugar? Olha que coisa interessante, né? Adorei. De verdade eu sou eu, meu pai é meu pai, e de verdade nós vamos construir uma história juntos daqui para frente. É legal saber que você começou com o teu pai, não na cadeira que você está hoje, né? Conta um pouquinho disso, Pri. O seu pai, de fato, como é que você construiu essa história? Hoje você é CEO da Edivaldo Contabilidade, né? Mas conta um pouco para a galera como é começar. Como é que é de verdade quebrar o filhinha do papai? Vai, vamos nessa. Eu comecei, eu meio que caí aqui de paraquedas. Não era o meu sonho, nunca foi meu sonho ser contadora. Nunca pensei, mas quando eu terminei o colégio, eu comecei a pensar, por que não, né? Por que não tentar? E aí foi quando eu decidi vir. Cheguei aqui com 17 anos. Eu assim, não sabia nem o que era trabalhar. Nunca tinha trabalhado, só estudava, não tinha noção de nada. E aí eu me lembro que ele falou para mim, ó, você vai trabalhar e você vai começar do zero. E ele queria me colocar para fazer serviço de banco, ele queria me botar para fazer aquele operacional mesmo, para eu começar a ter noção do que era trabalhar, de como era o dia a dia do escritório. E aí eu comecei bem assim, sabe? Comecei no departamento pessoal, conhecendo o que era uma carteira de trabalho, que eu também não sabia. E aí fiquei uns 2 anos e meio lá. Depois fui para o departamento fiscal. Aí comecei a aprender sobre tributação. Depois fiquei um pouquinho na contabilidade. E aí eu já comecei a ficar com ele. E aí eu já comecei a ajudar ele. E aí seguimos assim, hoje, até hoje. Você sabe, assim, meu, eu adoro a sua história porque conecta um pouco com a minha filha, de verdade. Porque eu fico pensando, como é que começa uma história, né? O empresário como eu, como o pai da Priscila, né? E a gente fala, pô, tá minha filha aí. Será que dá para ela entrar no grupo da sucessão, né? Eu acho que ele teve um passo bem assertivo de realmente construir uma história. Meu, vai lá e começa do zero, né? Você realmente domina a empresa toda hoje, né? Qualquer departamento, claro, você não tá mais no operacional, mas você sabe cobrar qualquer que seja a linha, né? Eu acho que seu pai acertou bastante. Bom, Pri, deixa eu fazer uma pergunta então do hoje, tá? O que você enxerga de contabilidade hoje, né? Essa Priscila que é hoje, né? Que cresceu, desenvolveu e com certeza está criando a sua história com o seu pai. Como é que funciona, Pri? Qual que é essa contabilidade que você está enxergando hoje? Ó, eu enxergo que hoje o papel do contador é muito diferente de uns anos atrás. Porque eu acho que há um tempo atrás assim, as pessoas viam o contador como um mal necessário, né? Mais ou menos isso. Uma coisa que eu tenho que ter. Se eu tenho um negócio, eu tenho uma empresa, eu preciso ter um contador. E eles nunca viram o contador como assim, mais uma cabeça para o negócio dele, mais uma ajuda, sabe? Eles nunca viram isso. E eu acho que a contabilidade hoje em dia, ela visa isso, sabe? Eu acho que a gente tem que estar perto do cliente, a gente tem que estar mostrando para ele que a gente consegue sim fazer diferença, entregar valor,
ajudar ele a tomar decisões. Eu adoro quando um cliente me liga e fala assim: me ajuda a pensar, me ajuda a entender o que é melhor para mim, sabe? Então eu acho que a tendência é essa, da gente estar mais próximo. É curioso, né, Pri? Porque quando você estudou, lá, vou voltar, você estuda até hoje, tá? Mas eu falo na época de ser contadora, né? Estudar contabilidade. A contabilidade, ela é consultiva. A contabilidade é uma ciência social. E ao longo da história, praticamente a gente foi obrigado a entregar guia, né, para o cliente, né? Então ele manda a nota, a gente manda o imposto. E é tão gostoso, de verdade, quando a gente é acionado a ser contador, né? Eu acho que quando realmente fala, ó, tem como você fazer uma revisão de qualquer que seja, conta um pouco mais sobre esse tesão de verdade, como ser, sei lá, conta um case da semana passada, só para a galera de casa sentir o que de verdade é ser um contador ou consultor. Ó, vou te contar um que aconteceu ontem, um Nossa, exemplo. massa. Um cliente me ligou e falou assim: olha, eu estou comprando uma empresa e eu preciso da sua ajuda porque eu estou comprando no escuro, é uma coisa que eu quero muito, mas eu não sei nada, mas eu quero comprar. Ele falou: eu não sei olhar nada, eu não sei nada. Aí eu falei: bom, então eu preciso de alguns documentos, eu preciso de certificado, eu preciso de balanço, DRE. Aí ele falou: mas aí você vai me ajudar? Eu falei: então, para a gente comprar o negócio, eu preciso te dizer o que você tem de passivo, qual o passivo daquela empresa, para você saber o que você está comprando, pra você saber aonde você está entrando e a gente vê se vale a pena ou não. Aí ele falou assim: ah, então tá bom, mas você me ajuda então? Eu falei: claro, te ajudo. Só que assim, esse caso eu ainda não comecei, porque eu ainda estou esperando eles me mandarem os documentos que eu pedi. Ainda não recebi ainda. Eu acho que a contabilidade, né, Pri, ela é a ciência da riqueza e da prosperidade. Eu conheço bastante o teu pai também, né, e ele fala sobre prosperidade. Uma vez eu conversei com ele, ele fala, o que que você quer do cliente, né? Eu falei, eu quero que o meu cliente prospere. E eu acho que prosperidade é isso, né, Pri? É quando você entende o negócio do seu cliente e pode ajudar de verdade naquilo que importa para ele, né? Ele não quer saber da guia. Ele até paga a guia, né? Mas ele até acha isso ruim, né? Se você só manda guia, 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 você se torna realmente o mal necessário que você falou, né, Pri? Exatamente. A gente se torna só isso, né? Para que É. eu tenho contador? Igual tem gente que às vezes a gente chama para mostrar alguma coisa, apresentar alguma coisa, e aí eles falam assim: nossa, quando vocês ligam eu fico tenso. Porque eu já logo falei: por que você fica tensa, né? Por que você fica tensa? A gente só quer te mostrar, a gente só quer te explicar, saber onde você pode melhorar, o que você pode fazer a mais, é só isso. Aí uma vez falou isso para mim: mas isso nunca aconteceu, ninguém nunca me ligou. O que eu percebo é que os clientes querem isso, sabe? As pessoas pedem isso pra gente. Eles pedem pouco, não é muito, sabe? Eles pedem pouco. E muitas das vezes eu vejo que o pouco não é entregue. E é isso que eles querem da gente. Eles querem informação, eles querem que a gente entender, eles querem saber até onde eles podem ir, sabe? O pouco que a gente passa de informação para eles é muito. Eu falo que o contador tem a luz do mundo. Você tem muita informação aí para ajudar o mundo ao qual ele está inserido. Isso é muito importante. Ô Pri, a gente está fazendo 18 anos de empresa aqui. E facilmente a gente é parceiro há 16 anos. Eu acho até que é 17, tá? Para falar a verdade, eu acho que eu preciso levantar essa informação, porque ela acaba sendo curiosa e importante para mim. E eu queria muito que você contasse o que o escritório inteligente mudou a sua vida. Como é que o escritório inteligente ajudou você a pensar diferente, né? Porque a gente tem uma regra aqui que é contador não quer dizer que está certo ou errado. A gente aplica uma ação diferente. Qual que é essa ótica, Pri? Que o escritório inteligente ajudou você a pensar diferente, se é que a gente ajudou você a pensar diferente. Sim, 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 com certeza. Eu lembro quando eu conheci o escritório inteligente, a gente começou a trabalhar juntos, a gente estava quase entregando um cliente, lembra? Pelo número, pelo volume de documento que ele tinha, era uma coisa muito inviável, porque naquela época era tudo na mão, né? A gente digitava tudo. E aí, quando eu conheci o escritório inteligente, eu estava quase realmente entregando um cliente, porque para mim não dava, era inviável. E aí, quando eu conheci, eu não precisei entregar. A gente conseguiu fazer.
Na época era o Sintegra, né? A gente Aham. conseguiu fazer o Sintegra dele todo sem ter que digitar. Então, esse foi, assim, o primeiro momento do escritório inteligente com a Edivalda. E hoje a gente está em outro momento, né? E o momento hoje, realmente, o escritório inteligente nos ajudou a colocar a contabilidade em dia. Real, real mesmo. Legal, Pri. E quando você fala real, 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 tem um impacto do cliente, né? Tem muito contador que tem medo do cliente, Pri. Tem muito contador. A gente fala assim, não, o meu cliente não acaba não mandando as coisas, mas a verdade é, eu não peço muito as coisas porque senão serei cobrado. Conta um pouco, depois que de verdade você começou a colocar a contabilidade em dia, qual foi o impacto do cliente, Pri? Foi positivo, foi negativo, foi neutro? Conta um pouco a transformação do seu escritório para com a ótica do cliente. Então, quando a gente começou realmente a colocar a contabilidade de todo mundo em dia, a gente tinha um buraco aí que era os clientes que não enviavam os extratos, né? E aí a informação que eu tive foi assim, não, eles não enviam, não adianta pedir que eles não mandam. Eles não mandam extrato. E aí a gente começou, né? Mas tá, por quê? Por que que não manda? Quantas vezes você pediu? Como você pediu? E aí, realmente, quando a gente começou a intensificar o pedido e a explicar o porquê, muitos deles não mandavam porque achavam que não precisavam. Não entendiam o porquê que a gente queria o extrato. E aí, quando a gente começou a explicar o porquê e realmente a ficar no pé, sabe, a pedir mesmo, hoje em dia praticamente ninguém deixa de mandar. É claro que tiveram alguns que foram mais difíceis, mas não impossível. Demorou um pouco mais para entrar no jogo, mas todo mundo entrou. Ô, Pri, tem um número, isso é uma métrica, né, que eu acompanhei na base, assim. Vê se você concorda com isso. Quando a gente começa a impactar o cliente, a gente tem lá 100%, vai, nós temos 100 clientes. E o número que eu tenho é assim, ó, 60% dessa base de cliente tem aptidão tecnológica. Resumidamente falando, se você cria uma trilha ali de conexão com esse cara, ele fala, tá tudo bem, estamos juntos. Aí falta 40%. Dos 40, eu vou separar em 20 e 20. Tem 20% ali que quando você explica direitinho, ele entra no jogo. Então, resumidamente falando, 60 é na hora, ele já pega, 20 requer um esforcinho e o restante dos 20 é treta, Pre. Esse cara é o cara que fala assim, pô, mas eu tô aí há tanto tempo, nunca pediram, e não sei o que, e não sei o que lá. Ou seja, esse cara também vai entrar, mas o esforço desse é maior. Tá certo essa métrica, Pri? Quando você colocou tudo aí, você sentiu mais ou menos isso? Sim, a maioria, é exatamente o que você falou, a maioria vai fácil, porque o que a gente pede não é nada demais, é um extrato em PDF, né? Não, Ou em outro formato, mas geralmente a gente pede em PDF porque eles entendem mais. Então, isso. assim, a grande maioria vai na hora. Aí tem uma minoria que dá dor de cabeça e tem outros que a gente mostra, vai. É exatamente isso, é esse mesmo. Ô, Pri, você falou uma coisa aí que dá um corte poderoso aqui, viu? A gente fala assim, ó, tem muito contador que liga pro cliente e fala assim, tem como você mandar o extrato? Ele, aham, em OFX? Ele fala, tá maluco? Sei lá que extensão de maluco é essa, né? E o PDF não, quando você fala, tem como você mandar o extrato? PDF, tá tudo bem, né, Pri? Eu acho que não gere atrito pro seu cliente, ele já não mandava nada, né? Conta um pouco. Manda só o extrato, amigo. Como é que é isso? Aí eles perguntavam, mas o que que você quer? Eu já te mando impresso. Aí eu falei, não, então, mas não pode ser impresso. É mais fácil ainda, você vai salvar ele, você não vai precisar imprimir, vir aqui, mandar, trazer para mim. Você vai salvar ele para mim em PDF, vai mandar por e-mail. Ah, então eu posso digitalizar? Não, você tem que salvar em PDF. Ainda é mais fácil do que você ter que digitalizar. Teve gente que achou difícil, mas igual eu falei, a maioria foi mais fácil, sabe? Não, muito legal. Ó, corte feito, o Wallace tá aqui, né, Wallace? Depois você corta isso aí, porque isso aí é ouro em pó, cara. Tem muito contador que vê de verdade a dificuldade de colocar a contabilidade em dia, mas se você tem um canal bem apurado com seu cliente e o extrato não é um problema, meu, tem meio caminho andado aí. Ô Pri, vamos partir agora para uma premissa meio futurística, tá? Então, você contou um pouquinho pra gente que você é uma herança do seu pai. A parte que eu mais adorei é que você não é o seu pai, você é você e juntos
vocês estão criando uma nova estrada. Nossa, isso aí foi incrível, assim, para mim, de verdade. Acho que o insight mais poderoso para você que está nos escutando aí em casa e tem uma linha de difícil compreensão quando é sucessão, pega essa dica que a Priscila falou pra gente, meu. Ela falou: seja você. Não queira ser seu pai ou sua mãe, né? Sendo você, vocês vão construir algo muito poderoso. Mas conta um pouco, Pri, qual que é o seu campo de visão hoje, né? Você está fazendo algo hoje, beleza? Mas o seu campo de visão, o que que você almeja, o que que você busca, o que que você espera da sua empresa contábil para os próximos anos aí? Crescer, né? Que eu acho que é uma coisa que todo mundo quer. Eu espero crescer, mas o que eu espero assim da minha empresa é crescer de uma maneira organizada, sabe? Assim, que eu consiga atender todos os meus clientes muito bem e eu consiga trazer mais clientes para minha base. Então, eu acho que para a Edivaldo Contabilidade é isso que eu espero, crescer e, claro, fazendo diferença na vida dos meus clientes. Eu não quero ser só um contador normal, sabe? Igual a todos os outros, e sim uma empresa que faz diferença na vida do cliente. Não, muito legal. E com certeza vocês fazem, cara. Quando o pensamento está interno, quando o pensamento é eu quero a prosperidade para o meu cliente, significa que você está achando um jeito para chegar nessa tão sonhada prosperidade. Deixa eu perguntar uma coisa para você sobre transformação digital, Pri, né? Dentro do escritório inteligente, a gente defende essa tese. A transformação digital tem a ver com pessoa e não com tecnologia. Mas, claro, a tecnologia ela é um meio, ela é um como, é através dela. Então, primeiro é pessoas, primeiro é esse canhão de transformação, que é o que realmente importa, e depois a tecnologia, seja ela qual for. A galera me pergunta, pô, Luciano, você fala meio mal de tecnologia? Eu falei, nunca falo mal. É que a tecnologia certa é aquela que traciona o que realmente está importando naquele momento. E às vezes você tem uma planilha de Excel, você tem que usar ela. Porque tem muita gente que acaba gastando muito dinheiro em algo que não vai dar certo, porque a gente não vai colocar um impacto profundo naquilo. Então, Pri, conta um pouco. Eu sei que você é muito, muito madura hoje no que diz respeito à tecnologia. Quando que de verdade você se prepara para a tecnologia? Assim, a gente tem muita oferta, né? Muito, muito. Então a gente tem vontade de contratar tudo. Isso, isso, Verdade. isso acontece comigo também, ainda mais quando as pessoas vêm demonstrar e a gente fala, nossa, muito legal. Só que aí eu dou um passo para trás, sabe? Eu dou um passo para trás e falo, não, assim, não adianta eu sozinha querer. Todo mundo tem que querer, todo mundo que está aqui dentro, as pessoas que estão aqui, elas têm que respirar, entender o que eu estou pensando, para que elas consigam comprar a mesma ideia que eu. Então, assim, o que eu aprendi muito é que a gente primeiro precisa descobrir o problema, testar com o que a gente tem, para depois a gente contratar a tecnologia certa. Não adianta a gente fazer o contrário, que não vai dar certo. Olha, pessoal, isso para mim é música. Vocês sabem, né? Vocês me conhecem muito. Primeiro você enxerga o problema, testa com aquilo que você já tem, para aí sim você ficar preparado. Quando você fica preparado é porque o time todo ficou preparado, né, Pri? Eu acho que é isso. Vocês entenderam um problema que é de todos. Vocês constituíram uma prévia, pode ser chamado até de MVP, né? Um mínimo produto viável. Testou, incubou a ideia, deu certo. Agora vocês estão prontos para a tecnologia oferecida. Tá aí um caminho muito forte. Mas conta um pouco, Pri, sobre a resistência do time. Porque hoje, isso não é só na Edivaldo Contabilidade, claro, é de todos que estão me acompanhando. Existe uma resistência muito forte às novas tendências, novas tecnologias, novas aderências. Como que você faz aí, Pri? Como é que você lida com essa transformação da cultura da empresa? Assim, mudança, né? O novo, ele assusta. Então, quando a gente fala que a gente apresenta alguma coisa novo para a equipe, né, e fala que a gente vai ter que usar, eles já de cara eles criam uma resistência. O que será isso? O que vai acontecer? O que vai acontecer comigo, né? E as pessoas elas têm muito medo de serem substituídas pela tecnologia, o que eu não acredito, tá? Mas as pessoas têm muito esse receio. Então eu acho que para elas comprarem a ideia é fazer isso tudo que eu falei, sabe? Descobrir o problema, testar e depois colocar mais junto com elas.
e explicando o porquê daquilo e aonde a gente quer chegar com aquilo, o que eu quero fazer no final daquilo, sabe? Eu acho que se a gente deixar tudo muito claro, a gente não deixa dúvida e não deixa insegurança, não gera insegurança para elas. Meu, muito bom. Olha, você tá dando uma aula hoje, viu? O Wallace tá aqui assim, ó. Porra, meu Deus do céu, a bicha é empoderada, né, Wallace? Nossa senhora. Temos uma águia aqui no nosso cliente conectado. Pessoal, para você que tá em casa, né, acompanhe sempre isso, porque de fato, como é gostoso, né, a gente se conectar com histórias das outras pessoas e de verdade, passa tão rápido, ó. A gente já tá indo até pro final do nosso encontro aqui. Passa demais muito rápido. Ô Pri, eu vou. Pra gente finalizar, tá? A nossa história aqui de hoje, eu gostaria muito que você refletisse sobre o escritório inteligente na vida das pessoas. Você contou um pouco na sua vida, né? Mas nós somos uma empresa, você sabe disso, muito levada a propósito. É muito difícil empresas a propósito, né, Pri? Tem empresas que vendem o que vende, tá tudo bem, nunca é um demérito, eu sempre falo isso. Mas a gente não, a gente de verdade é preocupado em transformar as pessoas, em empoderar as pessoas, né? Conta um pouco, Pri, sei lá, vamos usar a Cíntia, que é o nosso braço operacional que de fato incorporou o Integra Fácil aí. Conta um pouquinho como é que foi a aderência do Integra Fácil, que é a tecnologia de história inteligente, lá no seu colaborador, que foi seu braço de execução, e o que de fato você daria como conselho para as pessoas que. Porque a gente é uma empresa exponencial, né? Todo mês aqui entra em média 70 novas empresas. Para essa galera que está entrando, Pri, qual que é a sua dica de ouro? O que que você passou? O que que você viu na Cíntia, né? E o que que você daria como dica de ouro aqui para as pessoas que estão entrando? Eu acho que primeiro é clareza, sabe? Chamar o colaborador, explicar o que a gente quer, o que a gente precisa e onde a gente quer chegar. Eu acho que o primeiro ponto é esse. E depois entender se eles estão no jogo, sabe? Se eles estão comprando a nossa ideia, que é o que aconteceu com a Cíntia. A Cíntia comprou muito a ideia e entendeu que isso era necessário, porque se a gente continuasse digitando tudo, a gente não ia chegar a lugar nenhum. É o que eu falo muito aqui, sabe? O que que a gente queria, hein? Porque a gente entregava valor para quem? Para ninguém, só para a gente mesmo. Que eu olhava o balanço e achava bonito, né? Ponto. O resto, nada. Então, o que eu dou de conselho é assim: sejam claros, sabe? Mostrem a necessidade, mostrem onde vocês querem chegar e o porquê daquilo. Que eu acho que assim a gente consegue sucesso, consegue chegar. Muito bom, Pri. Doeu? Nem doeu, né? Você tá bem demais, né? Então, ó, coloca suas ponderações finais, Pri. Assim, de longe, foi muito prazeroso conversar com você. Sempre é, né? Bom, o que eu posso dar de conselho é usem o escritório inteligente, usem o Integra Fácil, porque se a gente souber usar, ele faz bastante diferença na vida da contabilidade e ele faz realmente a gente enxergar e chegar onde a gente achava que a gente não conseguiria chegar. Muito bom, muito obrigado. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Pri, ó, beijo sempre no seu coração e de todos. Tchau, gente. Até a próxima.